Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o lucro da empresa Braskem, um lucro de 242 milhões e meio. No entanto, esse lucro representa uma queda de 94% com relação ao primeiro trimestre do ano de 2022. Em contrapartida, vale também a gente mencionar que no dia 5 de maio, o último pregão da semana passada, da sexta-feira, a Braskem, com as ações no código BRKM5, disparou 30% após a ADNOC, o grupo ADNOC, mostrar interesse em comprar essa petroquímica. E a pergunta que fica é a seguinte: a Braskem tendo subido 30% no último pregão da última sexta-feira e tendo uma queda nos seus resultados, uma queda no lucro líquido em 94% com relação ao primeiro trimestre do ano passado, vale a gente se perguntar se a Braskem na Bolsa de Valores não seria uma bolha e que essa subida talvez pode ter enganado muita gente. Pode ser o caso também de muita gente perder dinheiro iludido com essa crescida que teve na sexta-feira passada. Mas antes disso, eu vou lhe convidar a dar uma olhada no nosso canal. Aqui tem bastante conteúdo interessante a respeito de uma rotina de investimento. Também a gente faz algumas análises de certos ativos e o compara com outros ativos do mesmo segmento. Caso você tenha interesse em acompanhar essa rotina e também ver os nossos comentários aqui, ainda que não seja nenhuma recomendação do que você fazer com seu dinheiro, eu vou lhe convidar a se inscrever em nosso canal e também acompanhar os vídeos diários. Vamos agora aos fatos. Bom, a empresa encerrou o primeiro trimestre de 2023 com um lucro líquido de 242 milhões e meio contra um lucro, preste atenção aqui, um lucro de quase 4 bilhões no mesmo período de 2022. Então, se a gente pega o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, a gente vê que de fato teve essa redução muito drástica de 94% com relação ao lucro líquido da empresa. Não só com relação ao lucro líquido, a receita líquida também da companhia este ano, este primeiro trimestre, fechou em 19,446 bilhões contra 26,731 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que representa uma queda de 27,25% na receita líquida da companhia. E isso a gente tem que, no mínimo, levantar algumas perguntas e também deixar, como algumas pessoas dizem, né, ficar de orelha em pé, talvez de iniciar a posição ou comprar determinado ativo, porque ele simplesmente está crescendo bastante em um determinado período, ou talvez pipocou em um dia, e a gente achar que isso vai se prolongar pelos outros dias da semana, ou do mês, ou até do ano. Mas a gente tem que aqui analisar os resultados sólidos da empresa, os fundamentos da empresa e ver o que de fato nos agrada ou desagrada, e não simplesmente uma crescida abrupta que pode ocorrer no dia, ou talvez até uma queda que pode ocorrer em um dia, em uma semana ou no mês. Às vezes você pode ter uma empresa que está acumulando cerca de 30% de desvalorização no seu valor de mercado e mesmo assim continua sendo uma empresa muito boa, com os seus fundamentos em dia, uma empresa sólida que por algum motivo está passando por uma fase ruim, mas a gente sabe que quando o mercado se organizar novamente, aquela empresa vai voltar aos patamares que já foi em um outro momento. Mesmo com essa notícia, mas o que importa é que até o fechamento do pregão de ontem, do dia 8/5, a Braskem conta com a rentabilidade de 27,84%, ou seja, teve essa crescida desde o dia 5 até o pregão de ontem, ainda está acumulando uma rentabilidade de 27,84%. Não que eu esteja querendo falar mal da empresa, aqui não é o intuito, falar bem ou mal desta empresa, Braskem,
lhe aconselhar, fazer uma recomendação de vender os seus ativos ou não comprar as ações da Braskem, mas o que eu estou querendo deixar aqui em questão é que uma subida abrupta como teve no seu valor de mercado, apenas por conta de rumores de que um grupo ou outro poderia comprar as ações daquela empresa ou se tornar acionistas controladores daquela empresa, isto não é fundamento nenhum, em canto nenhum, para a gente aumentar ou colocar as nossas posições naquele determinado ativo, comprar ações daquela determinada empresa. E isso é algo muito comum que acontece, ou que pelo menos aconteceu nos últimos anos, com relação a criptomoedas. A gente viu que Elon Musk ou algumas outras entidades diziam que iriam aceitar ou comprar determinadas criptomoedas e a gente via o valor delas crescer assim absurdamente num período de um dia para o outro. E mesmo assim, não existe nenhum fundamento lógico que faça o valor de mercado daquele ativo crescer, como por exemplo também o da empresa Braskem. Então, como eu já falei, tudo isso que aconteceu no seu valor de mercado, essa subida de 30%, foi justamente por conta desse grupo ADNOC demonstrar interesse em comprar essa petroquímica. Às vezes a gente pode ter isso também no nosso mercado, quando alguma empresa que tem a maior parte estatal, ela anuncia por meio do seu representante legal, do executivo, que tem interesse em privatizar aquela empresa. E aí você faz uma análise melhor, você vê como aquela empresa pode se beneficiar, como aquela empresa pode lucrar mais a partir da privatização, e aí você pensa em tomar uma atitude de comprar as ações daquela empresa. Mas simplesmente um grupo anunciar que vai comprar aquela empresa, e isto, no meu ponto de vista, não é nenhum indicador, não é nenhum fundamento suficiente para comprar as ações daquela empresa. Então, esse grupo ADNOC, que é uma companhia lá de Abu Dhabi, uma companhia nacional de óleo lá de Abu Dhabi, anunciou recentemente sua intenção de adquirir o controle acionário da Braskem por até 37 bilhões e meio. Se a gente for ver, o valor que de fato sairia para adquirir, para ter aquisição da Braskem, já que ela tem uma dívida líquida de quase 21 bilhões, ela tem um valor de mercado de quase 20 bilhões e meio, o seu valor de firma sairia 41 bilhões 315 milhões 944 mil reais. No entanto, a companhia demonstrou interesse em adquirir por 37 bilhões e meio. É claro que tem um valorzinho menor do que estaria o valor de firma da Braskem, no entanto seria, acredito eu, um valor para negociar. Mesmo assim, a ideia que eu quero deixar aqui com esse vídeo é que anúncios de terceiros ou de companhias, de empresas, seja lá o que for, que movimentam o mercado ali por um determinado momento, por questões de horas, né, isso pode acontecer, não é fundamento necessário para adquirir uma empresa. Então, por esse vídeo é só, pessoal. Se você gostou, peço que você deixe um joinha, comente aqui embaixo também o que é que você acha da Braskem, se tem interesse em adquirir as ações dessa empresa, e pode deixar aqui no comentário que a gente pode trocar um papo legal. Então é isso, abraço, até mais.